Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você está em busca de informação bíblica, contexto cultural, histórico, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado de Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Trata-se no texto no qual Jesus fala aquela expressão: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. E depois ele diz assim, que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Bom, eu no começo da minha caminhada eu sempre quis saber o que isso realmente queria dizer. E ó, eu vou falar para vocês, eu já ouvi tanta interpretação equivocada dessas palavras, mas hoje você vai aprender, beleza? Antes de nós estudarmos com detalhes essa perícope espetacular, eu quero te pedir, curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Diz para mim de onde você está me assistindo. Eu sei que tem pessoas de diversos países, de diversos lugares aqui, então vamos lá. Isso é muito importante porque ajuda o nosso canal a levar a palavra de Deus para o mundo todo. Além disso, não se esqueça de checar aqui a sua inscrição em nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à leitura do texto. Os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Qual é o contexto literário dessa passagem? Depois de chamar os seus primeiros discípulos no capítulo 5, versículos de 1 a 11, inclusive eu comentei aqui essa passagem, Jesus continua o seu ministério na região da Galileia. Ele cura um leproso no capítulo 5, versículos 12 a 16, depois um paralítico em Cafarnaum, dos versículos 17 a 26. Ele chama Levi, cobrador de impostos, dos versículos 27 a 32. E aí vem o nosso texto de hoje. Exatamente após a afirmação de que Jesus comia com os pecadores. Então os fariseus, eles vão afirmar no versículo 33, justamente o seguinte: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência. Eles fazem orações, mas os teus, eles comem e bebem. Ora, qual é o motivo pelo qual os fariseus e mestres da lei afirmaram isso aqui? Porque, embora, pessoal, o Antigo Testamento ordenasse muito mais festas do que jejuns, o jejum havia se tornado uma prática judaica muito difundida. Os fariseus, por exemplo, costumavam jejuar 2 vezes por semana. E embora o jejum ascético ele fosse proibido, muitas pessoas provavelmente jejuavam por esses motivos, que é aquele tipo de jejum que te leva a um estado de transe ou êxtase. O jejum era uma prática importante
para se juntar à oração ou penitência. Então seria incomum aqui para os discípulos, né, e os rabinos em potencial, no caso, evitá-lo completamente. Um rabino ele era considerado pelo comportamento dos seus discípulos. E nesse sentido, pessoal, eles aqui estão acusando Jesus de certo tipo de negligência na formação dos seus. E aí Jesus então afirma no versículo 34, justamente que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Olha que dado interessante aqui. Eu falei uma afirmação, na realidade é uma pergunta, né, que Jesus faz. E a forma dessa pergunta aqui em grego exige a resposta. Claro que não. Esse dado é interessante. Trata-se aqui, portanto, de uma pergunta retórica. No Antigo Testamento, o jejum era praticado quando indivíduos ou também o povo de Deus ou ainda, né, outras pessoas se encontravam em época de crise. Exatamente isso. Existem vários textos que vão apontar para essa realidade. O jejum também era frequentemente a resposta dos pecadores em seus atos de confissão. Isso vai aparecer também várias vezes dentro do texto bíblico do Antigo Testamento, inclusive no Evangelho de João também, capítulo 3, versículo 5. Particularmente relevante aqui para nossa compreensão do que está acontecendo no nosso texto de hoje é a conexão entre jejum e luto. Isso também aparece, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 12. Das festas judaicas, pessoal, o jejum é exigido apenas no dia da expiação. Isso está lá em Levítico 23, versículos 26 a 32, e isso também está em Números, capítulo 29, versículos 7 a 11. Mas durante o tempo de Jesus, os dias de jejuns, eles eram observados regularmente. E essa ênfase no jejum tinha até mesmo atraído a atenção dos pagãos. É muito interessante, um historiador chamado Suetônio, em seu livro Divos Augustus, ele fala sobre isso, dessas práticas de jejum dos judeus. Bom, a imagem do noivado, ela foi aplicada pelos profetas já no Antigo Testamento para falar a respeito do relacionamento de Deus com Israel. Isso aparece em Isaías, em Oséias, em Jeremias. E aí, o noivo é Deus no Antigo Testamento e Israel é a noiva. Olha que dado interessante. Essa imagem do noivo, pessoal, será aqui apenas em tradições posteriores aplicada ao Messias. Isso vai aparecer no Novo Testamento, em 2 Coríntios 11, 2, em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 10, capítulo 21, versículo 2. Mas também isso vai aparecer em textos rabínicos posteriores. Bom, Jesus aqui ele junta a ideia de casamento, noivo e noiva, com o jejum. E qual é o fundamento disso aqui? É preciso saber que nas tradições rabínicas há uma lista de dias em que o jejum ele é proibido. A gente vai encontrar isso na Megilá Ta'anit, ou melhor, aqui trazendo para vocês. É um texto muito interessante. E o dia do casamento é um dos dias nos quais é proibido o jejum. Aliás, as festas de casamento elas duravam 7 dias e elas tinham muita comida e muita bebida. E Jesus, ciente disso, ele fala sobre a chegada dos tempos de alegria escatológica, já que ele, o Messias, portanto, o noivo, já chegou
para restabelecer uma relação feliz, alegre com Deus. Essa é a concepção que está colocada aqui. E aí tem então o versículo 35, no qual Jesus vai dizer que dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias eles jejuarão. Aqui, pessoal, Jesus está fazendo menção à sua crucificação. Agora, com essas informações, é possível a gente buscar a compreensão da parábola que vai ser contada a seguir. E aí nós temos então, no versículo 36, Jesus, segundo Lucas, contando uma parábola. Jesus está concluindo a sua resposta à questão sobre o jejum do versículo 33 com essa parábola aqui, que consiste basicamente em duas metáforas principais. Uma, um remendo que é novo e ele não pode ser colocado numa roupa velha, porque lavá-la vai encolher, né, justamente puxando o já encolhido aqui, tá, a roupa velha, e aí vai rasgar. Essa é a ideia. E depois a segunda metáfora, que ele vai falar justamente que não se coloca vinho novo em odres velhos. Diga-se de passagem aqui, antes de continuar, tá? Apenas Lucas é que identifica essas palavras de Jesus como parábolas. Tá? Como a gente sabe, em Lucas capítulo 4, versículo 23, o conteúdo que o mestre está a dizer aqui, ele se parece muito mais com um provérbio, um machal em hebraico, né? No caso, um ditado popular. Beleza? Mas vamos para a primeira metáfora. Jesus vai dizer: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Tá? Essas palavras, elas são um tanto confusas, um tanto difíceis da gente entender assim de cara. Tá? Mas na continuidade da controvérsia sobre o jejum, Jesus parece ilustrar o ponto de que a sua mensagem era radical. E isso é a nova, ok? O elemento novo aí. E não poderia servir de remendo à forma existente de judaísmo, portanto, a mensagem antiga, a roupa velha. Então aqui Jesus está propondo uma mudança radical. Olha que dado interessante esse. Aí agora vem a segunda metáfora no versículo 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo ele arrebenta os odres velhos e se derrama, os odres se perdem. E aí o versículo 38, o vinho novo ele deve ser posto em odres novos, e ninguém, Jesus diz assim, depois de beber o vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Que isso quer dizer? É muito estranho, né? Mas olha só, a segunda parábola aqui que Jesus conta, inicialmente, mostrou o mesmo ponto da primeira, mas depois prosseguiu, depois avançou na reflexão. Vinho novo, não totalmente fermentado, não pode ser colocado em odres velhos, porque pode estourá-los, pode estragá-los. Olha que dado interessante. Vinho novo é a mensagem de Jesus. Ele deve ser colocado em odres novos. Quem são esses odres novos? Os cristãos, a igreja, tá? Esse novo ser humano. Tudo isso que aceita Jesus como o Messias e se coloca nessa caminhada. Vive a experiência de uma nova vida. Isso é o que está em jogo aqui. Mas havia uma razão natural pela qual muitos dos ouvintes de Jesus continuariam a se apegar àquele judaísmo legalista pesado. O vinho velho, devidamente fermentado e envelhecido, ou seja, as tradições estabelecidas por esse judaísmo, que tem um gosto na concepção deles melhor, porque é mais familiar.
é mais confortável. Entendeu agora? Então é isso que Jesus traz aqui. A sua mensagem é uma mensagem radicalmente nova. E quem assimila? Gente que fez a experiência de se tornar ser humano novo. Esse é o grande ponto aqui. E aí eu quero fazer a pergunta: como essa palavra ressoou no seu coração? De que modo essa palavra falou com você? Deixa aqui os seus comentários, beleza? Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Valeu!